Galera, já se passaram praticamente 2 semanas da estreia de Avengers Endgame. No meio desse percurso, nós nos emocionamos, nós choramos, enfim, nós vivemos, como eu disse no primeiro vídeo que nós estreamos esse canal, foi um turbilhão de emoções. Só que tem um detalhe. Até agora a gente respeitou o tempo de spoiler, que nós inclusive acompanhamos, que aí na internet a coisa já estava rolando há muito tempo, mas até agora ficamos quietinhos aqui. Portanto, gente, já chega, porque um bom nerd não aguenta ficar quieto por tanto tempo. Tá na hora da gente soltar o spoiler de Avengers Endgame. Meu amigo, se você ainda não assistiu, sinto muito. Corre lá, assiste, porque esse vídeo aqui vai ser lotado de spoiler. Roda a vinheta aí. Bom, galera, como é de praxe, antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ative as notificações, clica no like, dá uma força para a gente impulsionar cada vez mais o nosso canal e, antes de mais nada, eu quero agradecer muito aos inscritos, aos novos inscritos e aos antigos inscritos do nosso canal. Muito obrigado mesmo pelo prestígio que vocês têm nos dado desde o início. E olha que nós estamos aí praticamente há 2 semanas e mais ou menos de início aqui do nosso canal. E já temos aí uma grande repercussão entre os inscritos. E eu agradeço muito essa força que vocês têm nos dado. Muito obrigado. We're in the endgame now. Como expressar Vingadores Ultimato? Praticamente um dos filmes que definem o conceito de filme de super-herói no cinema. Um épico, um feito gigantesco, algo inalcançável. Eu penso que vai ficar muito difícil da gente enxergar algo que possa ser superior a Vingadores Ultimato. Mas vamos lá. Galera, a nossa história começa na fazenda de Clint Barton. Ele está lá treinando a sua filha, a futura Gavião Arqueira, dentro das artes de combate com arco e flecha. A família toda curtindo um final de semana no campo, a esposa preparando a comida, aquele clima familiar maravilhoso. E numa virada num momento sim, de saída do Gavião para buscar alguma coisa, ao retornar, ele se vê sozinho. Chama pelos filhos, chama pela filha, chama pela esposa e não tem respostas. Só silêncio. Tony Stark à deriva. Conforme a gente já havia visto nos trailers, realmente logo após a batalha em Titã, Tony Stark e Nebula, os dois à deriva no espaço, tentando de alguma forma sobreviver aos últimos dias de suporte de vida que a nave oferecia para eles. Em meio a um cenário sem esperanças, Tony Stark e Nebula, principalmente o Tony, após ele ter enviado aquela mensagem para Pepper, praticamente se despedindo da vida, eis que logo após a Nebula ter acomodado ele no cockpit da espaçonave, ele avista uma luz incandescente muito forte que, ao se definir, as teorias que haviam sido levantadas na internet se confirmam. Capitã Marvel é quem salva os dois em praticamente uma situação onde não havia esperança nenhuma. Enquanto isso, aqui na Terra, a equipe de Vingadores desolada, muito cheia de chagas depois dessa grande batalha que eles enfrentaram em Wakanda, depois do estalo de dedos de Thanos, depois de confrontarem com uma perda irreparável de amigos, familiares, enfim, depois de uma desolação de praticamente metade do universo, eis que eles contemplam a chegada esperançosa
da Capitã Marvel segurando a espaçonave, a Benatar, dos Guardiões da Galáxia, trazendo Tony Stark e Nebula, os últimos sobreviventes da Batalha de Titã. É uma cena muito triste, porque a gente se confronta com a realidade depois de tudo que aconteceu. O Homem-Aranha está morto. O Groot está morto. A maioria dos Guardiões da Galáxia está morto, com exceção do Rocket. O Rocket, junto com a Nebula, se sentam na escada da Benatar para poder chorar as mágoas. É uma cena muito triste porque a gente começa a fazer uma ligação com os eventos anteriores do assassinato da Gamora em Vormir. Enfim, é um conjunto de lembranças, né, que muito cuidadosamente os irmãos Russo colocaram em cada cena desse filme. Dentro do QG dos Vingadores, o Tony Stark recebe os cuidados médicos, né? Aliás, ele foi recebido diretamente pelos braços da Pepper Potts quando eles pousaram. Uma cena linda porque, assim, não havia esperança nenhuma. E ele estava aparentemente muito debilitado, muito magro, muito pálido, praticamente numa situação assim de inanição intensa. E ele recebeu os cuidados médicos no QG, mas assim, no momento que o Steve Rogers perguntou se ele estava bem, enfim, todo aquele início de diálogo, ficou claro que a presença de Avengers Era de Ultron estava ali na hora em que o Tony Stark relata que por que o Capitão América não prestou atenção quando ele disse que o mais importante seria proteger o planeta com os soldados de ferro que ele tinha se proposto a fazer. O Ultron, no final do conceito do Tony Stark, não seria de certa forma um erro, mas sim a solução para salvar todo o planeta. O problema é que todo o programa saiu de controle. Mas na consciência do Capitão América, as coisas teriam que ser de forma natural, sem nenhum impasse. Mas o Tony Stark acreditava na proteção completa do planeta. Ou seja, os dois tinham dois objetivos bons para todo mundo. Porém, era inevitável que acontecesse o que aconteceu. A Capitã Marvel faz parte da equipe agora. Uma incógnita, uma pessoa muito dura, muito direta. Tanto que na hora que eles estavam planejando o que fazer a partir dali, onde encontrar o Thanos, para ela era muito simples. Vamos atrás dele, pegamos as joias e revertemos a situação. Acabou. Por mais incrível que pareça, o Steve Rogers concorda com isso sem tirar nem pôr. Foi direto. Thor, completamente desolado, se sentindo culpado por não ter tomado a atitude no momento certo, na hora em que o Thanos estalou os dedos. Ele se culpa por não ter evitado o estalar de dedos. Ele se culpa porque ele acha que poderia ter evitado isso naquele momento. Conforme o próprio Thanos havia falado, se ele tivesse lhe cortado a cabeça. Mas não dá mais tempo da gente ficar pensando no que fazer. Os Vingadores eles tinham que tomar uma decisão. Pois então, unidos, consertaram a Benatar. O Rocket Raccoon, pilotando a nave, traçou o curso depois de ter sido identificado o local onde Thanos havia aportado logo em seguida, que inclusive o rastro ficou pelo fato dele ter feito o estalar de dedos em um outro lugar. E por conta disso, o rastro de poder dele foi identificado pela equipe. E aí, a equipe só traçou o curso para um único lugar: a fazenda de Thanos. Eu particularmente gostei muito da cena porque ela coloca a gente dentro daqueles conceitos das histórias em quadrinhos. Quando a equipe toda está dentro da nave e eles fazem uma viagem intergaláctica, coisa que não era muito comum dentro da rotina do Capitão América, apesar dele ter vivenciado a Batalha de Nova York,
e muito menos do Gavião Arqueiro e da Viúva Negra. Era tudo uma situação assim muito nova para eles. Chegando então na fazenda, a gente contempla aquela cena do trailer, né? Da armadura de Thanos como um espantalho. Thanos contemplando a vegetação do local. Bom, ao adentrar dentro da sua casa, ele é abordado pelos Vingadores logo de cara. E ele é colocado preso e sob interrogatório. Todos querendo saber o que é que ele fez com a manopla, né? Logo de cara, no momento em que ele vacila, o Thor corta o braço dele com a manopla. É uma cena assim bem violenta, mas muito pertinente para o contexto, né? E o Thanos ele marcou esse filme com uma frase. Ele diz assim: eu sou inevitável. No momento em que ele disse isso, sem dar muitas respostas de como ficou o paradeiro das joias do infinito, inclusive ele disse que ele reduziu as joias em um nível molecular, subatômico ou coisa parecida. O Thor, sem muita paciência, pega o Stormbreaker e corta a cabeça de Thanos. Fica todo mundo assim, sem entender o porquê dele ter feito isso. Mas por que você fez isso? Né? E aí ele responde: porque eu deveria ter cortado a cabeça. Da mesma forma como Thanos tirou um sarro da cara dele no momento em que ele deu o estalo de dedos em Vingadores Guerra Infinita, ele disse pro Thor: You should have gone for the head. E é assim que começa Vingadores Ultimato. Um clima tenso, pesado, escuro, melancólico, muita tristeza. Praticamente a gente tem uma história onde a gente não vê esperança em nada. Então vamos lá, muito bem, ninguém tem esperança. Porém, os fatos inusitados são muito presentes nesse comecinho de história. Logo após os eventos do mergulho do Scott Lang no Reino Quântico, se passaram ali 5 anos após o estalar de dedos de Thanos, certo? Porém, por um acidente de percurso, mais precisamente um ratinho muito do enxerido que passou por cima do painel de comando do túnel quântico, ele reacionou o aparelho e isso fez com que o Scott Lang retornasse do reino quântico com rapidez. Aliás, rapidez para ele, porque para nós passou-se 5 anos. Por Scott Lang, foram 5 horas. Como é que pode isso? De cara, ele se depara com um cenário desolador. Tudo aquilo que ele tinha visto antes de entrar para o túnel quântico, praticamente era outro cenário quando ele saiu. Como que tanta coisa poderia ter mudado em 5 horas? A cena do trailer, ela está nesse momento, onde ele está vendo os posts com os anúncios de perdidos e tudo mais. As casas das vizinhanças completamente cobertas por plantas, aquela coisa mal cuidada, um cenário desolador, não tanto quanto como um apocalipse de The Walking Dead, por exemplo, mas algo que se aproxima daquilo. Ele se lembrou da família dele. Imediatamente ele correu até o endereço onde a sua filha morava e, para sua surpresa, chegando lá, ele se depara com a sua filha muito mais velha, 5 anos mais velha, adolescente. Bem, o que fazer numa situação dessa? Se você já tem certeza que a sua família está tudo certo, qual que é o próximo passo? Vamos atrás de uma solução. Vamos atrás de quem realmente pode fazer a diferença dentro desse cenário apocalíptico. Eu vou atrás do QG dos Vingadores. Essa é aquela cena do trailer em que ele está no portão do QG, se anunciando pelas câmeras, e ninguém acreditando o porquê. Já dentro do QG dos Vingadores, o Scott, muito atordoado, ele chega falando para os Vingadores
o que efetivamente aconteceu. A equipe explica razoavelmente para ele, e assim, meio que atordoado ainda, ele fala assim: olha gente, pode ser exagero da minha parte, mas se passaram 5 anos, e para mim, que estive dentro do reino quântico, foram só 5 horas. O que isso sugere para vocês? Então é nesse momento que finalmente a gente tem o contato com as possibilidades de viagens no tempo. As cartas estão na mesa. A possibilidade de viagem no tempo é uma realidade para os Vingadores. Porém, quem é que poderia desenvolver uma tecnologia que permitisse a estrutura necessária para viabilizar a tecnologia do túnel quântico com uma pontualidade nas idas e vindas de uma viagem no tempo? Bruce Banner. Mas será que o Bruce Banner está a mesma pessoa? E é então que somos apresentados a uma nova presença do incrível Hulk. Ali na realidade agora, como o próprio Bruce Banner disse, é a mistura, é o melhor dos dois mundos. Nós somos introduzidos ao Professor Hulk, uma mistura intelectual do Bruce Banner com a força bruta do Gigante Esmeralda. O personagem se apresentou um tanto quanto caricato, diferente do que a gente está acostumado a ver o Incrível Hulk. Mas, sim, isso é uma realidade nas histórias em quadrinhos. O Incrível Hulk ele já se dividiu em várias personalidades, e o Professor Hulk foi o equilíbrio entre o lado intelectual e o lado bruto. Eis que então somos introduzidos aos primeiros testes. O Professor Hulk desenvolveu um aparato onde ele pudesse marcar o tempo de saída e o retorno do Scott Lang. E então desenvolveram um pequeno traje para que o processo de viagem fosse tranquilo e que eles pudessem retornar de uma forma segura e pontual, de acordo com os timers que eles fizeram ali para poder acompanhar a viagem e retornar. É uma cena engraçada porque a gente vê a viagem do Scott Lang por 4 vezes, e nessas 4 vezes a gente vê como que as influências de uma viagem temporal agem sobre o corpo de uma pessoa. Ele entrou no túnel quântico e logo que ele retornou um pouco mais velho. Depois ele foi e voltou para poder recuperar o tempo atual dele, mas ele voltou adolescente. Depois na volta ele voltou quase bebê, praticamente um bebê. Depois ele fez um novo retorno e aí sim ele voltou como o Scott Lang. Obviamente essa tecnologia ainda não estava aprimorada. Vários e vários testes foram feitos, mas o sucesso não foi atingido. Mas havia uma pessoa que poderia viabilizar a precisão dessa tecnologia: Tony Stark. Os 5 anos foram tortuosos para muitas pessoas, inclusive para Tony Stark. Mas ele resolveu fazer o que o Jensen, antes de morrer, lá no primeiro Homem de Ferro, disse para ele: não desperdice sua vida. No seu último suspiro de vida, o Jensen deu essa dica para ele. E foi exatamente o que o Tony Stark fez. Ele teve uma filha. Ele, Pepper Potts e Morgan agora vivem uma vida tranquila, pacata, no meio do campo. Algo muito parecido com a vida que o Gavião Arqueiro levava. Porém, Tony Stark agora se encontrava com um novo eu que ele mesmo desconhecia. Pacato, tranquilo, longe das grandes agitações do que ele vem vivendo ao lado dos Vingadores. Sim, logo de cara, já a animosidade entre ele e o Steve Rogers era muito presente. Apesar de terem se passado 5 anos, ainda havia um pequeno ranço a se resolver. Enfim,
Não havia conversa, eles não queriam nem saber, não tinha como continuar, o que fazer a partir daí. Não havia possibilidade de se viabilizar o trabalho de melhoria das viagens quânticas, se não fosse pelas mãos de Tony Stark. É hora de reagrupar a equipe. Um integrante que, inclusive, sofreu muito por todo o ocorrido por conta do estalo de Thanos, se afastou de todo mundo e começou a reconstruir a sua terra e o seu povo. Thor agora se encontrava em um local muito distante que ele nomeou como Nova Asgard. Quem vai até eles são Hulk e Rocket, chegando em uma barraca muito remota, rústica, próximo ao mar, que inclusive é aquela cena do trailer em que o Rocket adentra um local que a gente não sabia exatamente onde era. É justamente a casa onde Thor morava. Eis que eles se deparam com Thor. Só que não é o mesmo Thor que nós vimos nos outros filmes. Thor dessa vez está paupérrimo, maltrapilho, gordo, largado. O que aconteceu com Thor? Junto com ele, Korg e Miek, os dois moram junto com Thor, porque assim, eles estão retomando Asgard para ver se conseguem reconstruir o esplendor daquela nação que se perdeu no ataque de Thanos. O tom é caricato de Thor, mas francamente é deprimente. É deprimente ver o Deus do Trovão tão largado desse jeito. A gente percebe que, apesar da forma caricata como ele foi apresentado, pelo menos para mim, ali é praticamente a visão da depressão do herói. A gente percebe que ele praticamente não se importa com mais nada. Do jeito que tá bom. A minha vida agora é só beber cerveja, viver à beira do mar e não quero saber do resto, não. O erro tá feito, eu vou conviver com isso e assim a gente segue a vida. Numa conversa com Máquina de Combate, a Natasha percebe que ele sabe o paradeiro do Clint Barton, né? Depois do estalo de dedos de Thanos, Clint, acho que qualquer pessoa perderia a cabeça, se jogou no mundo e numa tentativa frustrada de compensar a perda da sua família, ele começou a perseguir os grandes bandidos ao redor do mundo. E dessa forma, ele assumiu uma nova identidade, a de Ronin. Como Ronin, ele foi atrás dos principais bandidos do planeta, porque dentro da consciência dele, por que devem viver as pessoas que fazem o mal, sendo que aquelas que nem sequer tiveram tempo de fazer nada ou sequer fizeram mal algum para alguém, morreram, como morreu a minha família. Então ele saiu pelo mundo punindo as pessoas. E a Natasha já sabia dessa natureza dele, já sabia o que poderia estar acontecendo de transformação nesse momento da vida dele. E assim ela foi atrás do Clint. E se deparou com essa figura depressiva, vingativa, cheia de ódio. Mas ela conseguiu resgatá-lo. E assim, mais uma vez, o Gavião Arqueiro volta a integrar o grupo dos Vingadores. Eis que então nós voltamos pro QG dos Vingadores. Enfim, o que fazer se a gente não tem como melhorar essa tecnologia? Tá certo. Mas como toda boa pessoa, Tony Stark não se sentia à vontade, principalmente pelo fato dele ter perdido o Homem-Aranha em suas mãos. A culpa era muito grande. E é nesse momento então que Steve Rogers se depara com Tony Stark chegando no QG dos Vingadores, entusiasmado e já dizendo logo de cara se eles cometeram o erro de fazer uma tentativa de viagem quântica com o Scott, e se nesse caminho o Scott virou bebê ou coisa parecida. O Steve até deu risada porque ele já sabe da perspicácia, da inteligência do Tony, e já imaginava que ele já teria antevisto essa possibilidade de erro. E ali então a gente percebe que uma amizade começa a se reatar. Tony Stark e Steve Rogers voltam a trabalhar juntos.
A tecnologia finalmente foi aprimorada, mas era necessário fazer um teste. Quem poderia se atirar num túnel quântico e fazer um salto temporal entre os vórtices quânticos e chegar no destino determinado pelo aparelho que eles desenvolveram? Quem poderia dar a cara a tapa para fazer esse primeiro teste? O voluntário surgiu. Clint Barton, o Gavião Arqueiro. O destino da viagem era óbvio. A sua casa no campo com a sua família, alguns dias antes do estalo. E o resultado foi fantástico. Clint pôde entrar novamente no seu ambiente familiar, sem ser percebido, claro, porque a ideia não é de que se cruzem as próprias figuras no seu tempo e espaço, mas sim entrar num ambiente onde seria possível fazer alguma mudança que evitasse algo pior. Mas Clint estava balançado pela perda da família e a única coisa que ele queria era ir ver a sua esposa, ver seus filhos, ver a sua filha, a futura Gavião Arqueira, e no momento em que o encontro seria efetivado, o comando de retorno é dado e ele volta para a base dos Vingadores. A viagem foi um sucesso. O plano está traçado. Todos os Vingadores vão se arremessar no túnel quântico e voltar num período onde eles possam retomar todas as joias do infinito. Onde elas estão, todos eles sabem. Como recuperá-las? Esse que é o processo. Pois então, é aí que a gente contempla aquela cena do pôr do sol, onde todos estão no hangar principal do QG dos Vingadores, indo direto para o túnel quântico. O aparelho ele foi desenvolvido pelo Rocket Raccoon e pelo Tony Stark. Toda a equipe trajada com os uniformes quânticos. Eles acompanham um aparelho na palma da mão que faz justamente que permite o retorno quântico. Toda essa viagem só é possível devido às partículas Pym, que foram desenvolvidas por Hank Pym, o original Homem-Formiga. Tony Stark conseguiu recompor e dividir uma possibilidade de salto quântico através dessas partículas. O destino da viagem, a Batalha de Nova York, em 2012. Opa! Vocês acharam que eu ia contar a história inteira? Calma, galera. Ainda tem mais 2 partes. Minha mãe do céu! É isso, pessoal. Meu nome é Alex Fury. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.